É, claro, exatamente. Melhor que companhia aérea atualmente, né? Companhia aérea você vai todo apertado, não dá pra inclinar nada, mas brincadeiras à parte, a gente outro dia estava falando sobre a situação do transporte rodoviário. Gente, hoje no Rio de Janeiro, se você for pegar, os trens da Supervia transportavam 600 mil pessoas. Acho que se estão transportando hoje 300 mil é muito. O metrô transportava algo como 800 mil pessoas. Se estiver transportando 500 mil, também estou achando muito. As barcas lá atrás chegaram a transportar 150 mil no transporte aquaviário, principalmente na Baía de Guanabara. Hoje, acho que transporta... Outro dia o Briggs deu a informação, acho que transporta 50 mil, 30 mil. É um negócio assim, por vários motivos, tá certo? Tem aquela linha Charitas, por exemplo, que era uma exclusiva mais cara, nem funciona mais. É pela pandemia, foi pela questão de restrição, mais desemprego, já a crise que a gente vinha vivendo, tudo que a gente sabe, está cansado de debater. O transporte rodoviário, ele transporta no Rio de Janeiro Estado algo como, sei lá, uns 80% da massa de trabalhadores. Apesar de ser um transporte coletivo e não de massa, né, como um trem, como uma barca e etc., ele é o transporte que maciçamente é utilizado pelas pessoas. Essa é a realidade. E ele vem passando por uma crise enorme. Eu estou discutindo a crise. Depois a gente fala da responsabilidade. Ele está passando por uma crise enorme. Nos últimos meses e anos, a gente teve o fechamento de algo como 17 empresas de ônibus só na capital, hein? Só na capital fluminense. Como essa semana nós falamos da empresa de Acari, com centenas de demitidos, funcionários que não estão recebendo sequer sua rescisão. Alguns estão ainda trabalhando em empresas de ônibus, mas estão com 40% ou 40% dos empregados, hoje ainda nesse setor de ônibus, estão com salários atrasados, 13º, aquela parte atrasada e por aí vai. Sabe quantos, Pinho, eu fui levantar a informação que a gente tinha naquele dia levantado, sabe quantos rodoviários, né, trabalhavam no Rio de Janeiro neste setor em 2014, 2 anos antes da Olimpíada, ano da Copa do Mundo inclusive, 110 mil rodoviários. Sabe quantos rodoviários a gente tinha no final do ano passado? 58 mil. Ou seja, mais ou menos metade. Olha quantas famílias deixaram de ter renda, quantos desempregados e como que o setor definhou. E, aliás, esse número de 58 mil rodoviários deve estar ainda pior, porque do final do ano passado para cá já tivemos fechamento de algumas empresas como essa citada há pouco, a empresa de Acari, suprimindo linhas, com linhas que passam simplesmente a deixar de existir. Que é o reflexo disso tudo que a gente está discutindo. É você na ponta chegar no ponto de ônibus e não ter linha. Ou passar uma a cada 30 minutos, 1 hora. Aí você vai para a discussão da questão. Poxa, mas o que fazer? Bom, as empresas alegam o seguinte: olha, a gente não tem dinheiro para manutenção, as empresas estão quebrando, as taxas, tarifas, né, as tarifas de ônibus, elas não são reajustadas desde 2019, tem 2 anos que eles não reajustam, não dão o valor de tarifa, a inflação que está em contrato. Por outro lado, o diesel subiu, só o diesel, que representa, junto com a mão de obra, os 2 maiores custos. O diesel subiu 41%, só esse ano o diesel subiu 41%, 2021. Então o que eles estão dizendo é, poxa, como é que pode um cenário como esse, aumento do preço do pneu, que a gente também abordou aqui no programa, diesel e por aí vai, e por outro lado você não tem o reajuste da tarifa. Muitos agora vão responder o seguinte enquanto eu estou falando: reajustar a tarifa é o escambau. Esses caras roubaram, esses caras se envolveram em corrupção com o Cabral, com o Pezão, com aquele vagabundo que era presidente do Detro, aquele Rogério Onofre, que foi preso, e por aí vai. Vão lembrar do Barata, vão lembrar de um monte de gente. Corretamente vão lembrar desse histórico. Da relação com o Legislativo, Assembleia Legislativa, Câmara dos Vereadores, mesada. Corretíssimo lembrar disso. Então, Rodolfo, eu acho que a tarifa não é justa. Pumbas, se a gente acha que a tarifa não é justa, e pode não ser mesmo. Pode até não ser. Pode até ser que a gente chegue à conclusão, então, que essa tarifa está mais do que adequada, ou está mais alta, sei lá.
Mas por que o poder público não enfrenta? Não senta à mesa, governador, porque tem linhas intermunicipais, prefeito, judiciário, Ministério Público, empresas de ônibus e contratam independente uma consultoria. Isso foi feito lá atrás, mas já deve estar defasado. E a consultoria vai dizer, independente, sem ser paga pelos empresários de ônibus, nada disso. A tarifa é essa. O que a gente tem que fazer para equilibrar isso? E parar com essa coisa de que os empresários estão de um lado dizendo que não tem tarifa, reajuste, tudo aumentou e por isso eles não têm como pagar salários e fecham empresas, fazer manutenção em ônibus. Tá aí o BRT com mais de 200 encostados, articulados, todos destruídos, as estações lotadas, abandonadas do BRT. A prefeitura fez uma intervenção há um mês e meio. Cadê o efeito disso? Pouquíssimo efeito, quase nada. Não mudou a realidade e nem vai mudar. Porque a realidade ali requer um investimento gigantesco. Requer fiscalização para evitar calote, requer reforma, manutenção de ônibus, de piso, de um monte de coisa. Vai ter? A prefeitura não tem dinheiro para um monte de coisa. A começar por acelerar a obra, por exemplo, do corredor do BRT Transbrasil. Então, vai ter para investir dessa forma? Não vai. A gente sabe que não vai. Então, senta. Qual é a tarifa equilibrada? Ah, vamos supor, chegam à conclusão de que a tarifa está desequilibrada realmente, que precisava dar o reajuste. Ou o buraco é muito maior. Você pode pensar em algum tipo de desoneração em cima de imposto, como fizeram agora, o governo federal não fez um colchão de PIS e COFINS, não, com a CID, para poder, por exemplo, evitar com o diesel o aumento muito grande do diesel e, consequentemente, uma paralisação dos caminhoneiros. Você pode pensar em alguma coisa a nível estadual, de tributação ali, já que isso na ponta atinge o cidadão. Você vincula a desoneração à questão da tarifa para não aumentar para o cidadão. Ah, então a gente bota subsídio, como São Paulo faz. A Prefeitura de São Paulo coloca 4, 5 bilhões todos os anos para complementar com o dinheiro do passageiro a tarifa e fechar essa conta. Eu não concordo, eu discordo, beleza, discute-se. É o momento numa cidade, num estado quebrado, de você pegar dinheiro do cofre público e botar para isso enquanto tem problema em saúde, em educação, em manutenção e um monte de coisa? Realmente é questionável. Talvez não, mas você pode pensar em outras saídas. Mas o que está acontecendo para finalizar, Pinho e Ágata? Em cima da imagem do nosso ouvinte mostrando um banco completamente destruído, uma realidade de linhas que estão simplesmente sumindo, pessoas que estão a ver navios nos pontos de madrugada, de noite, quando saem, quando voltam ao trabalho, com menos ônibus ficam mais aglomeradas e por aí vai. A gente tem um caos. A gente tem um sistema que só não enxerga quem não quer ver que ele está colapsado, está parado, está um lixo. É culpa do empresário? É culpa do poder público? Cacete, nós não temos nada a ver com isso, pombas. Quem tá na ponta, pagando passagem, trabalhando, ralando, se expondo, não tem nada a ver com isso. Sentem à mesa todos, contratem consultorias independentes que vão balizar as coisas que vão acontecer e tomem as atitudes para voltar com frota, para as empresas assumirem as linhas, as que estão aí ainda, sobreviveram, assumirem as linhas que foram simplesmente desaparecendo com o tempo. O que não dá é para tudo isso estar acontecendo, todos os dias se fala, é aqui, nos outros veículos de comunicação, em qualquer roda, em qualquer bar, todo mundo sabe que isso aí está acabando, que o sistema está em colapso completo e ficam tapando o olho, achando que vão resolver com a varinha mágica. No caso da prefeitura, com a tal da intervenção no BRT. Vai resolver com intervenção no BRT? Como? Vocês vão ver. A gente discute isso pra frente. O que a intervenção do BRT, por parte da prefeitura, vai mudar. E eu não tô dizendo mudar uma coisinha aqui a colar. Vai mudar de forma significativa, da água pro vinho, a qualidade do transporte do BRT. Até parece.